Quem que nunca idealizou um sonho acompanhado de uma bela e uma boa canção? Pois é, por trás dessas grandiosas obras, existem sim, claro, profissionais dedicados que estudam e trabalham por horas para levar ao público diversão, emoção e também muita reflexão. Agora, com essa atual pandemia, a gente sabe, o dia a dia dos músicos que dependem de apresentações ao vivo foi totalmente diferente, está totalmente ainda modificado, pelo menos agora com a retomada das oportunidades, essas experiências estão voltando a ser vivenciadas. E vale a pena se aperfeiçoar? Esse seria mais um recurso para se encaixar com mais facilidade no mercado? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o compositor, doutor em música e coordenador da graduação musical da Faculdade Santa Marcelina de São Paulo, professor Sérgio Molina, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aí na Bahia. Um prazer estar falando com vocês aqui numa manhã de sol de São Paulo. Pois é, para nós é uma manhã chuvosa aqui, mas prazer da mesma forma recebê-lo aqui no programa. Você acredita que essa experiência do músico alinhada à sua formação na área, seja com cursos de graduação, pós-graduação, bacharelado em música e pós-graduação, enfim, possa ser ou tem sido um diferencial para a reinserção desses músicos no mercado? Certamente, é o que a gente vem notando, aqui há anos trabalhando em São Paulo aqui com a graduação. Eu sou professor também convidado em outras partes do Brasil e já há bastante tempo, há tempo de ver que ex-alunos formados com formação sólida, ampla, conseguem ter uma versatilidade na sua atuação como músico, né? Seja como instrumentista, compositor, arranjador, cantor, intérprete, que essa formação que permite você atuar na área da música em várias atividades diferentes, ela é fundamental para essa inserção nos vários mercados de trabalho que a gente tem na área da música. E, nesse sentido, a formação, seja de graduação, seja das pós-graduações, que são mais específicas, é fundamental. A gente pode supor que essa formação na área, essa especialização que o músico adquire também nos meios acadêmicos, historicamente sempre foi um diferencial, não é? Para que ele fortalecesse a sua própria imagem, a sua própria experiência enquanto artista, enquanto músico. Agora, pós-pandemia, você acha que isso ganhou um protagonismo maior? Certamente a gente percebeu uma busca, especialmente nos cursos de pós-graduação, aumentar muito durante a pandemia. Um dos motivos para isso é a possibilidade que quase que o mundo inteiro teve de potencializar os cursos que têm atividades que são online, muitas vezes mesclando com atividades que são presenciais, né? Então, fazendo um curso de pós-graduação, ou mesmo um curso de graduação, como a gente tem na Faculdade Santa Marcelina em São Paulo, o aluno ele passa pelas situações de trabalho. Porque uma coisa que é fundamental em qualquer experiência, né, no radialismo, no jornalismo em geral, é a experiência, né? Quer dizer, o conhecimento prévio e também a experiência. Então, quando você tem um curso que permite você simular mesmo, né, de uma maneira bastante consistente, as situações de trabalho, seja no ponto de vista de apresentação, em teatro, composição usando partitura, mas também usando tecnologia, isso prepara essa pessoa para situações. E quando ele está exposto na situação e mostra tranquilidade, mostra que está bem preparado, isso vai encaminhando o seu percurso na carreira, né? Professor, esse período da pandemia também provocou uma reflexão e uma busca maior por pessoas comuns, por informação, por música, por formação musical, ou você não consegue observar isso? Eu cheguei o que a gente viu a internet passou a ser uma válvula de escape, né, para quando a gente passou por um confinamento maior, e a busca por escuta musical nas plataformas de streaming, no YouTube, ela aumentou consideravelmente, né? Recentemente teve uma pesquisa do Instituto Itaú Cultural aqui de São Paulo
ainda durante a parte, digamos, mais séria da pandemia, né, que ainda não acabou, dizendo que uma das principais vontades das pessoas no sentido de consumo de arte, de entretenimento, era no campo da música, né? Então, talvez porque uma das questões da música seja justamente, enquanto plateia, é muito especial vivenciar essa situação de aglomeração, que é justamente o que a gente ainda precisa tomar bastante cuidado e evitar, né? E com relação ao processo de construção da formação musical, o processo de isolamento, o senhor também é músico, além de ser professor de música, ajudou nesse sentido de gerar um aperfeiçoamento da própria reflexão da relação do músico com a música? A gente já entrevistou uma série de artistas, de músicos, de cantores aqui durante esse período da pandemia, e eles sempre falam sobre esse momento de inflexão das próprias carreiras para ver a relação da música consigo mesmo. O senhor também observa uma situação semelhante? Fernando, a pergunta é ótima, né? Porque o espaço para criação, para composição, né? Ele envolve uma certa concentração, né? Um certo lugar de autocontemplação. E muitas vezes essa vida corrida que a gente vive na profissão, em várias profissões, impede você ter um período mais longo para esse tipo de prática, né? Ao mesmo tempo, a criação ela passa, né, por um exame, um autoexame da sua relação com o músico, mediada pelos conhecimentos musicais que você tem, né? Então, de um certo jeito, digamos assim, que vários artistas foram forçados, de um certo jeito, tiveram essa oportunidade de um período mais longo de reflexão e prática, né? E isso certamente acho que vai gerar novas produções musicais, artísticas e outras artes também nesse pós-pandemia. Outra questão que caminhou junto com isso e que de um certo jeito a gente atende, já vinha atendendo e procura atender cada vez mais a partir de agora nesses cursos de pós-graduação e graduação, é a preparar o estudante, o músico, o artista, né, para saber usar a tecnologia a seu favor, né? Cada vez mais as coisas passaram a acontecer também, até gravações, né, profissionais acontecem hoje, cada um na sua casa, e é possível fazer isso, né? Sendo que, evidentemente, a situação do estúdio ainda é melhor, mas passou a ser possível fazer práticas musicais que não eram possíveis via internet, e isso é um outro tipo de aprendizado que não vamos deixar de ter, mas vamos recuperar todas essa música ao vivo que é tão forte, né? Pois é, levando em conta esse cenário todo, essa oportunidade que os artistas tiveram e ainda estão tendo para fazer essas reflexões, essas novas tecnologias, esse esperado novo normal, enfim, essa situação toda você arriscaria para a gente encerrar, professor, que tem um novo perfil de artista surgindo no mercado? Sim, isso já vinha acontecendo e a gente percebe agora com a pandemia um aumento enorme justamente da procura desse artista que, embora ele tenha uma área de atuação que ele quer, que ele gostaria de se inserir, ele quer se preparar para vários outros tipos de atuação, né? Então, nesse sentido, a busca pelos cursos de pós-graduação, que muitas vezes podem ser feitos à distância, online, né, vem aumentando muito. Além disso, o que a gente tem é uma geração nova aparecendo, Fernando, que veio de uma formação totalmente dentro da internet, né? Ou seja, são pessoas que têm na sua formação, por exemplo, no caso da música, a possibilidade de ter sempre, se for bastante curioso na internet, poder ter sido formado ouvindo diferentes estilos, diferentes gêneros. E justamente essa multiplicidade de estilos, quem sabe, e muito provavelmente vai gerar o que a gente pode pensar da música do século XXI. Né? Professor Sérgio Molina, também compositor, doutor em música, coordenador da graduação musical da Faculdade Santa Marcelina de São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
Até uma próxima, um prazer ouvir vocês aí na Bahia, ouvir trechos do programa e conversar com vocês. Qualquer coisa é só chamar a gente. Tá certo, valeu, muito obrigado mais uma vez. Agora 8h42 na Tarde FM.